mas eu entendo essa motivação bater. Não, beleza. Só para resumir, o batismo infantil deles é por causa do paganismo. Agora acaba você com o Entendi. Mas uma coisa assim que a gente deve entender, porque assim, quando a gente aceita alguém aqui na igreja, na nossa igreja, na igreja presbiteriana, quando a gente aceita alguém na igreja, essa pessoa, ela serve para o reino de Deus, não é para a igreja presbiteriana. Então talvez esse seja um dos grandes problemas. Se a gente fala assim, a igreja romana crê na salvação só para eles. Você sabe disso, né? Você não sabe disso? A salvação é só para a igreja romana. Eles são a igreja de Cristo. Você não existe essa distinção. Hã? Eu não sabia isso. Mas a igreja evangélica é uma dissidência da igreja romana. Então, a visão deles, nós somos igreja evangélica, só para eles. Só para eles. Não está de área, acabou. Então, talvez eu acho que falar da motivação, mas talvez uma das motivações seja essa, né? Então, para ser salvo, tem que ser batizado naquela igreja, né? Então, todas as igrejas que agem dessa forma, Essa coisa que falou, paganismo. acaba. Então, tem vários outros aspectos, né? Talvez a gente deveria um estudo específico a respeito disso aí. Mas é dentro daquilo que o apóstolo Paulo fala aqui, né? Da unidade. Então, a unidade é algo que vem de Deus, da igreja dele. Não é igual você fala, é exatamente como você falou, não é pela placa, mas é pela igreja do Senhor, né? É o povo de Deus, né? Então, é essa a distinção que é feita. É essa a distinção que é feita. A distinção é só essa, né? Prega o evangelho perfeito do Senhor Jesus Cristo, faz parte do povo de Deus. Agora, né? Se tem outras influências, aí começa a desvirtuar, entendeu? É esse o aspecto que é colocado aqui dentro da questão da unidade. Então, segue o apóstolo Paulo, a partir do versículo 7, falando assim, é a unidade? Então, vocês terão dons, né? Paulo já tinha iniciado aqui falando para nós. Vão ser distribuídos para vocês dons. E esses dons servem para quê, esses dons? Os dons servem para quê? Para edificar a igreja, edificar o corpo, né? A gente vê hoje, né? Infelizmente, né? Dentro daquilo que a Tânia falou, está falando mal só da igreja católica, não, a gente fala, tem falando mal, falando a verdade, né? Do evangelho. Tem tanto evangelho hoje usando dons, sabe para quê? Para se aparecer, para se autopromover. É isso? Tem muita gente fazendo isso aí. E sabe para que servem os dons? Para edificação da igreja. É só para isso, não é para mais nada. Edificação da igreja, né? Assim, tem uma divergência. Assim, acaba sendo polêmico os temas, né? Mas assim, mas por que a igreja presbiteriana não fala em línguas? Pode falar em línguas da igreja presbiteriana? Pode falar. Mas qual que é o padrão? Falar e interpretar. Não é isso? Não é isso, Márcio? Estou falando bobagem, não é isso. Né? Mesmo porque. Agora, se começar a falar aquelas coisas que ninguém entende, como você vai saber? Para que serve? Vai edificar como igreja. Então, assim, é simples o aspecto. É isso que a gente entender. Pode terminar, Ricardo. Não, só assim, eu estava vendo um vídeo do Hernandes mesmo, de Lopes, falando sobre o Espírito Santo, né, dentro da igreja, né? Quando a pessoa é tomada pelo Espírito Santo, né? E aí a gente vê o pessoal girando, gritando, né? E aí ele falou uma coisa interessantíssima aqui, que ele bateu em mim, assim, assustador, né? Que ele falou assim, olha, a pessoa que está tomada pelo Espírito Santo, ela é uma pessoa extremamente centrada e controlada. Ela não é aquela pessoa que sai gritando e pulando, né? A pessoa está cheia de sabedoria ali naquele momento, né? E a pessoa descontrolada é justamente o oposto daquilo, né? Assim, infelizmente, algumas práticas evangélicas têm copiado, é o que o Márcio falou, o paganismo, copiado práticas lá de fora, copiado práticas de outras religiões, por exemplo, dentro da igreja evangélica, tem copiado, né? Com o intuito de quê? De edificar? Não, com o intuito de talvez, né? Encher banco de igreja, de gente furiosa, né? De gente gananciosa, né? Não de gente cheia do Espírito Santo. E é bem sutil, né? Cheia do Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo vai nos convencer do nosso pecado, vai nos convencer da justiça de Deus, né? Vai ficar matando? Qual que é o sentido nisso? Né? Você está descontrolado. Né? A gente precisa entender isso. E assim, é simples, né, Márcio? É simples, né? Então, assim, qual que é o objetivo das pessoas em fazer dessa forma? A gente sabe que são escuros, né? Levantou agora. Você falou da questão dos dons aí, é uma responsabilidade muito grande, porque você falou, tem que os
meu dom e usar o meu dom na igreja, isso é responsabilidade muito grande, cai em cima de mim. Porque eu estou deixando de edificar, eu estou deixando de abençoar os irmãos. Às vezes por causa disso. E é interessante, eu vejo isso mais como combustível, vamos dizer assim. Porque quando você exerce o dom, quando você envolve, entendeu? Você fica mais vamos dizer assim, mais empolgante, vamos dizer assim, você empolga mais com a obra de Deus, você empolga em fazer mais. Quando você se esconde, você, a hora que você vê, você está totalmente frio, totalmente afastado. Então eu vejo dessa forma também. Eu coloco isso como combustível. Quando você envolve, você quer envolver mais ainda. Quanto mais envolve, mais você quer envolver. Quando você se esconde, mais escondido você fica. A verdade é isso, né? Alguém já falou, mas vai saber assim, sabe de que a gente cai? De que a gente peca? A gente peca nas pequenas coisas. Nas grandes, essa aqui não, né? Isso aqui está nos nossos olhos, mas é como o Paulinho falou, é nos pequenos aspectos que vai levar a gente, que vai nos levar aos grandes. Mas assim, aquilo que salta aos nossos olhos, a gente não faz, a gente descarta, né? Se aparecer, né? Se o diabo aparecer para nós com aquele chifrão vermelho, rabão, com garfo, então, você vai passar longe e está ficando doido, sopração, correndo. É isso, né? Agora te oferece coisas que agradam teu coração, né? Assim, domingão de manhã frio, eu vou ficar em casa. Escola domingão para quê, né? Escutar aquele André Chá falando, né? Para quê? Cheio de assunto polêmico. Assunto polêmico, né? Assim, né? De repente, o Paulinho falou, né? Está sentado em casa, está vendo lá, igual Davi, né? Em vez de estar lá na guerra, lá estava em cima do palácio, lá do terraço do palácio, divagando, filosofando, e olhando a mulher do outro lado do lado de lá, né? Deu ruim, né? Isso. Então, assim, é isso. A gente tropeça, é nas pequenas coisas que a gente tropeça, né? Que vai nos levar às grandes. Então, sim, a gente precisa entender isso, né? E Deus, Ele nos deu, a palavra de Deus, isso é verdadeira nesse ponto específico para as nossas vidas. Ele nos deu os dons, né? Assim, eu não sei qual é o meu dom, assim, no mínimo um dom você tem. Não é isso, Márcio? Cada um de nós tem no mínimo um dom. Você já tem um, tem dois, tem três, tem vários, não importa. Mas assim, você tem um. E entra naquilo que o Paulo falou aqui agora, nós temos que exercitar, né? Tudo na nossa vida é dessa forma. A gente precisa exercitar o nosso dom. E a palavra de Deus vai falar isso aqui. Sabe para quê? Para a edificação do povo de Deus, para a edificação da igreja do Senhor. Então nós precisamos da igreja do Senhor. A igreja precisa do dom do Ricardo, do Enzo, da Tânia, da Alexandra, né? Precisa, a igreja precisa. Então se você se esconder, sabe o que vai acontecer? Não exercitou, Deus vai dar um dom para outro irmão, né? Assim, aquele irmão vai estar abençoado, é cheio de dom, sabe por quê? Porque você não está exercitando o seu, é por conta disso. Então a gente precisa entender o nosso lugar, né? E o apóstolo Paulo, na unidade aqui, dentro desse sentido, ele vai falar, né? O dom do apóstolo, né? O dom de profeta, de evangelista, né? Vai falar de vários dons, né? Pastores e mestres. Então, assim, são vários. Hoje o ensino não é específico a respeito dos dons, mas é isso, né? A gente precisa aprofundar naquilo que Deus tem nos dado. A gente precisa utilizar aquilo que Deus tem nos dado, né? O que serve se não utilizar? Então, é esse o aspecto que o apóstolo Paulo está ensinando. Olha só, já falei para vocês da teologia, agora eu vou falar para vocês da prática daquilo que eu ensinei para vocês. Então, nós precisamos utilizar. Por isso que ele fala dos dons, quando ele fala da unidade. Se eu tenho um dom, é obrigação minha de utilizar ele para a edificação da igreja. É obrigação minha de fazer isso. Então, edificação do corpo, né? Porque o exercício faz
Deus nos dá graciosamente? Vamos supor que se Deus me dá uma condição boa, assim, vou me tornar uma pessoa rica. Aí eu começo, ao invés de utilizar aquela riqueza na edificação, eu falo assim, eu vou juntar para mim, né? Vou guardar, né? Milionário. Tem tanta gente que vive isso, milionário, bilionário, rico, e é uma pessoa frustrada, né? Outro dia, eu estava comentando com uma pessoa aqui da cidade que é rico, milionário, que é uma pessoa frustrada, que não se relaciona com ninguém, que não interage com ninguém, é uma pessoa triste, uma pessoa que vive com medo. Então assim, a gente precisa entender isso, tudo aquilo, o dinheiro é um exemplo, mas tudo aquilo que Deus nos dá, a gente precisa entender o objetivo daquilo na nossa vida e na vida da igreja do Senhor, né? Essa diferença, essa diferença do crente do que não é crente, e crê que tudo aquilo que ele tem é dado pelo Senhor, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala em unidade. Só se a gente sente, Paulinho, e a gente vê a responsabilidade nossa, é o seguinte, muitas vezes a gente ouve falar assim, a igreja está passando por problema, não tem nada a ver com isso. Por que não tem nada a ver com isso? Faz parte do corpo, membro. Se eu sou membro, eu sinto muito, você está dentro, você tem culpa nisso aí, se a igreja não está bem, se a igreja não está caminhando, está fazendo alguma coisa. Você é membro. Eu não tenho nada a ver com isso que está acontecendo. Tem sim. Mas não estou envolvido. Se você não está envolvido, olha, então você está fazendo parte desse livro. Por que eu olho? No mínimo perceber, né? No mínimo perceber. Sente. Eu vejo aí o futuro que está perdido, que a gente vê Deus coloca. Como que eu vou saber se não tem ninguém para ele? Essa é a palavra. Agora vamos voltar para aquilo que você falou, não tem prazo de igreja, mas tem qualidade de igreja. Entendeu? Tem qualidade de igreja. É diferente de praga de igreja. Porque está aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo a falar. Agora se eu chegar ali na frente, ele só fala, eu vou embora para casa e eu sou um Deus, pastor, superior. Né? Como que eu vou aprender? Como que eu vou saber o que é o que não? Não tem como. Não tem como, né? Então, Cíntia, é esse, né, o objetivo daqueles que são chamados na Bíblia de falsos, de enganadores, né? Sabe por quê? A palavra de Deus é uma palavra que liberta. É uma palavra que liberta até disso. E as pessoas que querem aprender e segurar as pessoas, não querem dar liberdade, não vão ensinar a palavra de Deus, pelo menos na sua forma plena, né? Não tem nenhum texto da palavra de Deus que a gente fala aqui na igreja de Perseverança, esse aqui a gente não pode estudar, né? O Márcio fez um curso lá de teologia, lá no seminário, né? Um curso de grego, eu tenho certeza que ele aprendeu isso. Não há nenhum texto, né? Pelo contrário, é estimulado a ensinar a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, na sua plenitude. Então, assim, não pode esconder das pessoas, é estimulado a estudar, a conhecer a palavra. Então, é essa distinção que a gente tem que fazer, né? É essa distinção que a gente tem que fazer. Então, é esse o caminho que a gente vai seguir. Pode falar, Emerson. Pegando um gancho aqui no que o Paulinho falou, ele estava falando e eu estava pensando aqui, o corpo, né? A unha inflamada no seu dedo sofre o seu corpo inteiro. Verdade. Por isso que a gente tem que guardar a palavra da unidade, para a gente não fazer o corpo inteiro sofrer. É o que eu estava pensando, ao que ele falou, eu pensei justamente nisso, é o que o André provavelmente vai falar agora na frente. É isso. E o que mais entristece, André, se você descobrir, o que mais entristece hoje as pessoas, a gente, é o seguinte: a palavra não é pregada, infelizmente, em muitas igrejas, por causa da manipulação. Eu não prego manipulação para mim, manipular. É o que o Vicente falou, né? É para isso, né? Manipulação. E assim, fala para os irmãos aqui, né? Dentro aqui, Castanha falou, é separado, é junto, vamos aceitar. Por exemplo, o melhor amigo que eu tenho fora da igreja é da igreja católica. O melhor amigo que eu tenho, né? Vou na casa dele, a gente cresceu junto. E assim, quando eu chego lá na casa dele lá, ele sabe que eu sou evangélico.
Então, quando eu vou, não tem bebida, né? Quando eu vou, tem oração. Então, assim, ele respeita, e eu respeito ele também na fé dele, já preguei o evangelho para eles, né? Para a família, e assim, eu os respeito da mesma forma que eles me respeitam. Então, assim, pode ter essa convivência, Márcio, né? Inclusive, é esse o nosso objetivo como cristão, da gente ser diferentes, e eles enxergarem em nós essa unidade, assim, de parte, não de nós, mas de Cristo, falar assim, ó, tem algo diferente nele que eu quero ver, né? A primeira coisa, né? Você falou bem, né? Como quem entende, não, você tem que empregue. Então, a primeira coisa é enxergar isso aí, falar assim, ó, tem algo diferente, o que é, né? Então, é esse o caminho que a gente segue, é esse o caminho que a gente vive na prática, não tem bolha, eu não consigo me isolar na bolha, assim, ó, eu não vou relacionar mais com ninguém que não seja crente verdadeiro, né? Dentro daquilo que o Vicente falou. Não tem como eu fazer isso. Eu preciso me relacionar com outras pessoas que têm fé diferente da minha, que eu vou respeitar e que elas vão respeitar a minha. E assim, a parte que cabe a mim é de falar, agora de convencer é do Espírito Santo. Aí já não é minha mais. Mas eu não posso, como o Paulo falou aqui, me esconder da minha responsabilidade, do meu dom. Quando o apóstolo Paulo fala aqui de evangelista, não é tão fácil não, é para nós, a responsabilidade é nossa. Então a gente precisa entender isso, viver isso, saber que a responsabilidade é nossa. Aqui, a partir do versículo 12, ele continua falando sobre na verdade, antes um pouco, ele fala dos dons, da unidade, ele fala do uso, né, que nós já falamos, e ele fala isso, né? Ele fala sobre o crescimento da unidade, né? Qual é o objetivo dos dons na igreja? Nós já falamos aqui, né? Aí vai trazer para nós aqui, a partir do versículo 12, aperfeiçoamento dos santos. É para isso que serve, né? Os dons, aperfeiçoamento dos santos. Se te der e você não utilizar, é o que o Paulinho falou, vai tirar, te dá, não usa, para quê? Né? Vai tirar. Então, assim, desempenho de serviço, né? Nós precisamos aqui porque nós prestamos a Deus um serviço, adorar a Deus um serviço, né? Então, tem tanta gente que não entende isso. Sabe por que a gente não entende isso? Porque a sociedade ensinou para nós que um serviço nosso é o quê? Remunerado, né? Assim, né? Como se eu não estou ganhando nada, se eu não estou ganhando, não é serviço, né? Então, assim, mas o que nós prestamos a Deus é um serviço. E o nosso prêmio, ele fala assim, é na glória, né? Celestial. Olha só que maravilha, né? E tem tanta gente se perdendo por conta disso, por conta de migalhas, né? Como aquela mulher que aos pés do Senhor, fala assim, Senhor Deus, eu quero ao menos as migalhas, E tem gente se perdendo por conta disso, de migalhas, né? Se contentando com as migalhas. E por fim ele fala, né? Dos dons, né? A edificação do corpo de Cristo, fala de quê? A maturidade espiritual. Mas que sim, uma coisa difícil, né? Tânia falou um pouco disso aí, é a gente entender isso. Maturidade espiritual. Nós talvez assim, difícil para nós chegarmos nesse ponto de maturidade espiritual. Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos, né? Nós somos imperfeitos. Cada um de nós carrega dentro de nós diversas dificuldades pessoais internas, né? Para um homem, uma dificuldade de um homem é diferente de uma dificuldade de uma mulher, né? E assim, a gente precisa entender isso, e a gente precisa olhar para o outro com esse olhar de entender a limitação, de entender a dificuldade, e dentro daquilo que alguém falou, não vou lembrar, mas sim, a unidade é isso, é de caminhar junto, é de ajudar. É se eu tenho um dom e o irmão tem outro, assim, o meu é melhor. O apóstolo Paulo falar isso em Coríntios, né? Sobre a questão dos dons, não tem primazia, cada um deles tem a mesma importância. É o que o Emerson falou, deixa uma unha sua dar um problema, você vê o que vai acontecer, vai atrapalhar o corpo inteiro.
enfim, praticar dentro da igreja. E eu creio também, né, a gente está falando aqui da edificação da igreja, nós temos que exercitar isso também fora da igreja, porque isso aí vai edificar a própria igreja do Senhor, né? Então nós temos essa responsabilidade como povo de Deus e a gente precisa entender isso. E o Reverendo Hernandes ele termina falando dessa forma, né? Que a sociedade, né, de Deus deve demonstrar o quê? Amor, unidade, diversidade e maturidade sempre crescente, características de uma vida digna da vocação do nosso chamado. Então, meus queridos, da mesma forma que o pecado entra, os dons eles têm que entrar de forma paulatina, crescer. É o exercitar que o Paulinho falou. Não adianta, né? Eu querer chegar e nunca ter feito e querer fazer tudo de uma vez só. Talvez isso muitas vezes é o que nos desanima. Quando estava vindo aqui, estava descendo de casa para cá, estava escutando na rádio uma professora de educação física falando sobre isso, a necessidade que a gente tem que fazer educação física. Mas como é que as pessoas falam? Né? Nunca fez nada na vida. Aí vai chegar assim, vou querer correr 10 quilômetros. Né? Se não morrer, não vai voltar nunca mais. Né? Paga 1 ano de academia, 1 ano, e vai uma semana. Né? É assim, tudo na nossa vida é assim. Os dons, nós temos que exercitar. É esse o desafio que a palavra de Deus coloca para nós. Nós temos que exercitar. Cada dia melhor que o outro. Cada dia melhor. E é um pouquinho, né? E a gente precisa entender isso, de viver isso e de buscar isso. E fazer de forma prática nas nossas vidas. E assim, cada um de nós tem os nossos desafios. Cada um de nós. E a gente precisa crer. É que Deus é que nos capacita. Deus é que nos capacita. É isso que o apóstolo Paulo ele começa a falar no capítulo 4. A unidade não vem de vocês, né? Eu posso fazer um curso, eu posso fazer um mestrado em filosofia, eu posso fazer um doutorado em sociologia, eu posso fazer tanto curso que quiser, em qualquer lugar, né? Eu posso ir para Harvard para estudar, mas se não vier de Deus, crescimento e edificação, não vai valer de nada isso na minha vida, não vai valer de nada na minha vida. É isso que o apóstolo Paulo nos desafia, e é isso que os crentes, eles têm que entender, né? Você vai mandar o seu filho para a faculdade, não é por conta da igreja, não, é o desenvolvimento pessoal dele. Ele precisa disso para o trabalho dele. Agora, para o reino de Deus, ele não precisa de faculdade para o reino de Deus. Ele não precisa, aí eu concordo, ele não precisa. Mas isso é o nosso relacionamento como pai, como esposa, como marido, como filho, dentro da nossa casa, o nosso relacionamento com o Senhor. Crendo que Deus é que nos capacita para todas as coisas, dentro e fora da igreja. Amém? Amém. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Dá uma vontade. Márcio? A frase interessante do Reverendo Hernandes, ele fala que na casa do Senhor, no corpo, nunca vai existir um mesmo, no caso nosso como igreja, né? E como pessoas, nunca vai existir uma pessoa que tenha todos os dons, somente essa pessoa que tem todos os dons. Mas também nunca vai existir uma pessoa que não tenha pelo menos um. Pelo menos um dom. Mas é verdade. Então, meus queridos, vamos encerrar, tudo certo? E no próximo capítulo, né, o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre a santidade. Né? Agora nós temos um novo requisito para nós, um novo padrão para nós. Né? Então agora ele vai trazer, a partir daí, esses ensinos para as nossas vidas. Vamos encerrar a nossa classe aqui, né? Como sempre nós fazemos, uma oração, pedindo a Deus que nos dê esse entendimento a respeito daquilo que Ele quer de nós. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pelo teu ensino e pela tua palavra. Pedimos que o Senhor a cada dia, Senhor Deus, se fortaleça em nós. Que nós buscamos no Senhor, no Espírito, Jesus Cristo, Deus Pai, Senhor das nossas vidas, como a palavra de Deus nos ensina. Capacita, Senhor Deus, cada um da tua igreja, do teu povo, a exercer o dom que o Senhor tem nos dado. Revela, Senhor Deus, a nós essa capacitação que vem do Senhor, e que nós possamos viver e andar em unidade do Senhor, para a honra e glória do teu nome, da tua casa, da tua igreja, da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Sim. Glória a Deus.